E continuando o nosso curso de doutrina de Umbanda, falando agora sobre a linha dos Exus Mirins e das Pombagiras Mirins, que é a nossa tríade de esquerda. Nós já vimos a tríade de direita, Preto Velho, Caboclo e Herê, e agora a gente vai ver a tríade de esquerda, que é Exu, Pombagira, que a gente já viu nas duas últimas aulas, e agora Exu Mirim e Pombagira Mirim, tá? Que aqui é tratado como uma única esfera, que é a esfera dos Mirins, tá? Também conhecido como Mirins. A linha de esquerda, por si só, já é uma linha muito misteriosa, já é uma linha cheia de particularidades e nuances. Tanto quando a gente fala de Exu, a gente fala, por exemplo, de Pombagira, isso fica muito explícito na forma de trabalho. Por exemplo, Caboclo, Preto Velho e Herê se associam a uma coroa mediúnica do médium. Então, se o médium é de Xangô, se o médium é de Ogum, se o médium é de Yansan, essas linhagens vão estar associadas. Então, por exemplo, eu sou de Xangô, o meu Preto Velho é de Xangô. Sou filho de Oxum, a minha cabocla é de Oxum. Exu, Pombagira e a esquerda não precisa se prender a isso. É comum acontecer, por exemplo, a pessoa é filha de Ogum e tem tranca-ruas na coroa. Como ele pode ser filho de Ogum e ter 7 encruzilhadas, e está tudo bem. A esquerda foge à regra. De um modo geral, a esquerda foge, e a gente já estudou linhas de esquerda e linhas de direita, isso ficou muito claro para nós. Dando seguimento, então, a esse questionamento, a esse processo. Quando a gente fala de Exu Mirim, nós estamos falando, e Pombagiras Mirins, da associação de Ibeji, que sustenta a linha das crianças, a gente já estudou um pouquinho, com a linha de Exu. Então é uma linha sustentada por dois orixás, Ibeji e Exu. Tá? Então os mirins eles são sustentados por dois orixás. Não é incomum, a linha dos pretos velhos é sustentada por dois orixás, Omulu e Oxalá. Então isso também não é tão incomum. A diferença é que tanto Ibeji quanto Exu são orixás muito distintos, eles têm uma postura, uma vibração muito diferente. Né? Por exemplo, Ibeji é a dualidade, Ibeji é a inocência, Ibeji é a infância, né? Exu já é o movimento, Exu já é o caos, Exu já é a transformação, já é a ação. Então, a linha dos Exu Mirins é composta por espíritos muitas vezes naturais, assim como a linha dos Erês também. O que é esses espíritos naturais? Seres que nunca incorporaram, que nunca encarnaram na Terra. Então é muito comum alguns Exus Mirins serem espíritos que nunca encarnaram no planeta. Por isso são muito curiosos, por isso são muito francos, muito honestos. Falta muitas vezes trato social, tá? É importante vocês entenderem isso. Eles não têm aquela dinâmica, aquela cultura, por exemplo, que o preto velho, que o Exu que já esteve em contato com a humanidade sabe, tá? Então é por isso que o jeito dos Exu Mirins e das Pombagiras Mirins são muito particulares. Eles formam o arquétipo da criança, mas ao mesmo tempo formam o arquétipo da adolescência. Tá? Então, às vezes, a gente chama de Pombagira Mirim, mas você vai perceber que ela deve ter ali, se ela fosse encarnada e humana, uns 12, 14 anos. Tá? Diferente dos herês, que de modo geral você vai identificar ali, tem 3, 4, 5, 7 anos no máximo, os mirins pode ser bebês, como pode ter 3, 4 anos, mas é mais comum eles terem uma certa malícia da adolescência. Né? Então, por exemplo, o meu mirim, o Luquinha, ele tem por volta ali de uns 13, 14 anos, sabe? Ainda não é maduro, ainda não é um homem, não é um Exu, mas já tem ali umas características também não tão infantilizadas, tá? Os nomes, né, por exemplo, Luquinha não é um nome tão comum de Exu Mirim, é mais de Herê, mas esse é o nome que ele gosta de ser tratado. Na verdade, ele é o Caveirinha. E aí é que eu quero trazer um pouco para vocês dessa linha. Normalmente, o Exu Mirim, ou a Pombagira Mirim, está vinculado a um Exu maior. Então, por exemplo, no caso do Caveirinha, ele é ligado ao seu Tatá Caveira. Mas, por exemplo, eu já vi Foguinho ligado ao seu Pinga-Fogo. Eu já vi, por exemplo, Calunguinha ligado a Exu Calunga. Como eu já vi também, por exemplo, Ciganinha do Porto, né, ligado ali à Cigana do Porto. Então, assim, no caso de uma Pombagira Mirim, tá? Como já vi, por exemplo,
Mariazinha da Praia, que é o nome que ela gostava, mas era uma pombagira ligada à pombagira da praia, sabe? Então é importante vocês terem essa associação, de que eles, através do nome deles, você consegue identificar qual Exu ou pombagira que eles trabalham, como se fosse pai. Não é pai, ele é ligado, cuida dele, está vinculado ao mistério dele. Então, por exemplo, Caveirinha, né, o Luquinha, ele está ligado ao mistério de Tata Caveira e ao mesmo tempo carrega a energia de IBG. O meu Exu Mirim, ele foi encarnado, tá? Então eu disse que muitos dos mirins, eles são encantados da natureza, porém nem todos. Alguns mirins podem ter vivido uma encarnação, ter ou não morrido crianças, mas algo pode mantê-los ali naquela condição infantilizada, tá? Pode ser alguma situação, uma degeneração, pode ser uma situação específica que ele viveu, pode ser uma morte ainda muito cedo, né? E a vida que eles levam, assim como de todo o povo de esquerda, acabou ativando esse mistério, tocou essa paixão. Exu é paixão. Então, para se tornar um Exu, o mesmo Exu Mirim, você tem que ter uma passionalidade, uma paixão muito grande, tá? Então, esse é o mistério dos Exus Mirins e das Pombagiras Mirins. Dentro de um terreiro, qual que é a função deles? Eles quebram demanda, eles transitam em zonas densas do umbral, eles podem fazer a proteção de alguém, eles podem, por exemplo, guardar, ajudar na guarda energética, mas de modo geral, eles servem a Exus maiores. Então, por exemplo, o Exu tem uma situação específica que ele precisa estudar, que ele precisa analisar. Então ele manda ali o Exu Mirim para observar e depois trazer essas informações. Ou, por exemplo, o trabalho de magia foi feito numa região do astral de difícil acesso. Os Exu Mirins têm uma capacidade de irem a zonas muito profundas, que às vezes até certos Exus têm dificuldade de transitar. Todo médium tem um Exu Mirim, mas eu sei que nem todo médium incorpora Exu Mirim. Então, às vezes, o Exu Mirim é uma linha que pode estar trabalhando com você só do astral, não necessariamente esteja vindo em terra, tá? Ele pode estar trabalhando só do astral, por exemplo. Eles são ligados, todo Exu Mirim é ligado a uma Pombagira Mirim, o que não quer dizer que você vai incorporar os dois, pode acontecer, como também pode não acontecer, eles podem trabalhar juntos só no astral. É uma linha muito legal de trabalhar, é um mistério muito bacana, ele ajuda a gente a ter ânimo, a não desanimar, tem essa energia de ânimo, de impulso muito forte. Ao mesmo tempo, eu gosto muito da linha do Exu Mirim, porque ele tem a inocência do Erê e o movimento do Exu. Então é aquela energia assim, não desiste, não desanima, não para, luta, vai atrás. São processos muito importantes para a gente entender, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Uma coisa legal. Cultua-se Exu e Pombagira também nas segundas-feiras. A oferenda, a bebida mais comum de ser dada ali para Exu Mirim é cachaça com refrigerante. Alguns preferem cachaça com coca, outros preferem cachaça com refrigerante, tá bom? A questão das cores é muito próxima, por exemplo, aquilo que foi falado dos Exus e das Pombagiras. Além dessa questão das cores, né, que a gente já visualizou, eles também podem trabalhar com outras cores, tá? Inclusive é muito comum trabalhar com vela branca também. Eles geralmente bebem, como eu já falei para vocês, marafo com refrigerante, mas isso pode variar também. Já vi Exu Mirim bebendo água, já vi Exu Mirim bebendo só refrigerante, já vi Exu Mirim bebendo só cachaça. Então, isso pode variar de linha para linha e Exu, então, eu falo que é a exceção da regra, de qualquer regra, tá? Então é isso, pessoal. Acho que eu falei tudo sobre essa entidade. Caso tenha alguma dúvida, pode me questionar também. Vou ter enorme prazer em estar respondendo vocês. E aí aqui a gente encerra a tríade da esquerda. Acabou as linhas de Umbanda? Não. A partir da próxima aula a gente vai estar estudando as linhas acessórias ou linhas intermediárias, tá bom? E aí eu vejo vocês na próxima aula trazendo um pouquinho mais sobre essas informações. Tchau, tchau!